O Nietzsche um dia escreveu no prefácio de uma das suas obras algo que é muito fundo. Quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. E o que eu quero dizer com isso? Que nós temos de nos pensar em relação à maneira como estamos lidando com a vida, com a capacidade humana, inclusive, de não desistirmos de fazer o que precisa ser feito. Há pessoas que, ao se depararem com a dificuldade, de maneira desanimada, desalentada, dizem: o que eu posso fazer? E há outras pessoas, e você conhece muitas, que ao se depararem com uma encrenca ou uma complexidade, e em vez de pensarem o que eu posso fazer, colocando, como eu disse, reticências, 3 pontinhos ao final, ao contrário, colocaram isso sim, um ponto de interrogação. E aí se transformou não numa desistência, mas num compromisso que é: o que é que eu posso fazer? Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre decisão vigorosa, a ação conclusiva, nada de enrolação e ficar, como a gente chama, arrastando o caixão. Há pessoas na vida que ficam arrastando um caixão, que passam o tempo todo fazendo só da vida alguma autópsia, né? Isto é, identificando apenas aquilo que deixou de ser. Há pessoas que passam nessa época do ano olhando o ano que se foi e fazendo só um momento de lamentação. Não deu, não aconteceu, nunca dá certo. É necessário, sim, muito cuidado para que não se faça algo que é demorar para tomar decisões que tem que ser tomada. Aquilo que foi, foi. Claro, seria bom que algumas coisas que aconteceram não tivessem acontecido, seria bom que outras coisas que não aconteceram tivessem acontecido, mas há necessidade de uma decisão na vida que seja muito mais rigorosa e vigorosa, isto é, que a decisão seja de fato decidida, apesar, né, da redundância, vale muito. Por isso, Miguel de Cervantes, quem não o conhece, escritor espanhol que nasceu no ano de 1547, né, na sua obra Rinconete e Cortadilho, que é uma história curta, que compôs sua obra Novelas Exemplares, escreveu ali Cervantes: seja passado o passado, tome-se outra vereda e pronto. Olha que frase decisiva. Seja passado o passado, tome-se outra vereda e pronto. Ou como escreveu um dia nosso grande poeta paulista, professor da Universidade de São Paulo, cientista Paulo Vanzolini: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Afinal, seja passado o passado, tome-se outra vereda e pronto. Com o passado a gente aprende, mas ele não pode nos dominar, nos possuir. A primeira coisa que você e eu temos de pensar quando estamos numa trajetória, ela precisa ser revista, é para onde queremos ir. Nem sempre nós temos toda a clareza de que chegaremos lá e onde será. Mas a gente tem certeza de que quer seguir naquele caminho, mesmo que ainda não entenda qual é o território que nós vamos aportar num determinado momento. Uma das coisas mais perigosas da vida é supor que uma rota traçada tem que ser sempre na mesma direção. Há um nome para isso, quem é mais jovem não imagina, mas os trens que se utilizavam muito no passado no Brasil, que espera um dia possam retornar, eles têm uma medida da distância entre os 2 trilhos do trem. O nome disso é bitola, né? Portanto, uma pessoa que ficasse fechada num caminho, sem olhar para lado nenhum, sem mudar de lugar, não por acaso no passado, e ainda hoje é chamada de bitolada, porque ela não muda de lugar. Ora, uma trajetória profissional ela tem que ter flexibilidade. Ser flexível é diferente de ser volúvel. Uma pessoa volúvel é aquela que o vento bateu, ela muda. Né? O que eu quero, vou para agora aqui, vou para lá. Ao contrário, é necessário ser flexível, que é mudar o que tem que ser mudado. Muitas vezes a mudança ela acontece, ela precisa ser feita a partir das angústias que temos no dia a dia. A angústia não é sempre negativa, ela nos coloca também a caminhar na direção de algo que possa ser melhor. Por isso, é absolutamente usual que qualquer um de nós tenha dúvidas em relação ao caminho profissional, o lugar onde vai seguir. Por isso, só algo que pode resolvê-lo. Conversar muito e pesquisar, buscar e, acima de tudo, ter algo que é decisivo na vida, que é paciência. Paciência não é a mesma coisa que lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Ser paciente é sinal de inteligência. A paciência é a capacidade de maturar, de aguardar, de saber que há momentos em que as coisas podem acontecer e que, eventualmente, pode até se demorar um tempo maior para que algo venha, mas que ele virá se houver ali, junto com a paciência, a persistência. Agora, ser lerdo é outra coisa.
há necessidade de nós imaginarmos que algumas ações nossas na carreira, na família, na formação de um patrimônio, de um conhecimento, que elas têm um tempo mais extenso de maturação. Vez ou outra, vem com rapidez, mas não é sempre assim. Quando é, aproveite. Quando não é, tenha paciência. Mas há um conselho que só quem um dia já atravessou um trilho de trem lembra na vida. O principal é o aviso que ficava ao lado na hora de se cruzar o trilho dos trens, para a gente não ser, claro, vitimado por algo que não quisesse, que era pare, olhe, escute. Aí sim, se a gente para, olha, escuta, a gente acha um rumo, segue nele, se for preciso muda, mas não perde a rota.